Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Comigo também está tudo bem. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para minha esposa, nossa diaconisa, a irmã Osana Costa. A paz do Senhor Jesus para a irmã Sara, nosso irmão Israel, nosso irmão Gabriel, nosso irmão Lucas. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para a nossa diaconisa, a nossa irmã Aparecida. A paz do Senhor para a nossa irmã auxiliadora Odineide. A paz do Senhor para o irmão Nilson, nossa irmã Jamile. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para a irmã Cibele. Louvado seja Deus para o seu esposo e também para o irmão Max e a irmã Marcele. A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Joseilda, nosso irmão João. A paz do Senhor Jesus Cristo para o irmão Francimar, para a sua esposa, louvado seja Deus, e toda a sua família. A paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Neto, ali no Alto da Boa Vista, e a nossa irmã Lena. A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, para o nosso pastor Gil Vanderlei e a sua esposa, nossa irmã Eliane, ali em Tibiri. A paz do Senhor Jesus para o nosso pastor Damião Costa, louvado seja Deus, em Mangabeira 8. E também para a sua esposa, nossa irmã, louvado seja Deus, Marilene. A paz do Senhor para a nossa irmã Esté, nosso irmão Irã, nossa irmã Giovana. A paz do Senhor também, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus também para o nosso irmão Pinho e a sua esposa, nossa irmã Nalva. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, que fica aqui na Paraíba. Louvado seja Deus, em Várzea Nova, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. E nossos dias de cultos são domingos, terças e sextas-feiras, às 7h30 da noite, sendo que nas terças-feiras é culto de oração, onde eu estou pregando a palavra de Deus e ungindo os enfermos com óleo, com o santo azeite, expulsando em nome de Jesus as enfermidades, as doenças e determinando a cura para as pessoas, a saúde. E Deus tem operado grandemente em pleno século XXI. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus Cristo, Rei da Glória. Meus amados irmãos, louvado seja Deus, eu quero trazer para todos vocês a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, que traz como tema a palavra. É o tema deste vídeo, louvado seja Deus. O versículo sagrado diz assim: no princípio, aleluia, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Foram esses 3 versículos que eu acabei de ler. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus, está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. E é verdade, não é outro motivo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Os cristãos estão orando, estão lendo a Bíblia, estão louvando ao Senhor, estão indo para a igreja, louvado seja Deus. Mas o motivo deles estarem sofrendo doenças, enfermidades, louvado seja Deus, dificuldades na vida financeira, louvado seja Deus, não é outra coisa a não ser falta de conhecimento. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos examinar mais a palavra de Deus, viu? O Senhor Jesus Cristo disse isso: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e com certeza testificam de nós também.
Pois bem, aqui em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, como eu acabei de ler, diz o versículo 1: no princípio era o verbo, louvado seja Deus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Glória a Jesus. Aqui está falando, essa palavra aqui, no princípio, está falando de Cristo. Louvado seja Deus. A respeito de Cristo. Que na criação do mundo, louvado seja Deus, veja que o versículo sagrado diz, no princípio, ou seja, na criação do mundo, louvado seja Deus. Glória a Deus, Cristo era o verbo. Quando Deus estava criando todas as coisas, Cristo era o verbo. Louvado seja o nome de Jesus. E o versículo sagrado diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glória a Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, no princípio era o verbo. A palavra verbo, louvado seja Deus, quer dizer, glória a Jesus, quer dizer a palavra, louvado seja Deus. Verbo quer dizer a palavra. Então o versículo diz, no princípio Cristo, está falando a respeito de Cristo. No princípio era o verbo, ou seja, Cristo era a palavra. Glória a Deus. Aí o versículo sagrado diz, e o verbo estava com Deus, ou seja, e Cristo, que era a palavra e estava com Deus no princípio de toda a criação. Louvado seja Deus. E o versículo termina dizendo, e o verbo era Deus, ou seja, e Cristo, que era a palavra, era Deus. Lá em João, no capítulo 10, versículo 30, o Senhor Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Olhe bem, louvado seja Deus. Na nossa conta, na nossa matemática, eu, louvado seja Deus, e o meu Pai terreno, são dois. 1 mais 1 é 2. Mas com Cristo, não, na conta de Cristo, não. É porque ele não sabe de conta, é porque ele somou errado? Não, nada disso. Ele disse, eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Ou seja, ele está tão unido com o Pai que se torna uma só pessoa. Louvado seja Deus. Então, veja bem, no princípio, como eu já disse, está falando a respeito de Cristo, era o verbo, ou seja, Cristo era a palavra. Glória a Deus. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, por exemplo, está escrito que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Você sabe disso, né? Deus chamou isso à existência, haja luminares, haja terra seca, haja água, louvado seja Deus, né? E tudo foi se formando pelo poder da palavra dele. Pois bem, glória a Deus. Como eu já disse, no princípio, louvado seja Deus, lá em Gênesis, no primeiro capítulo, está escrito que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Já no versículo 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo. Agora você veja bem, louvado seja Deus, como é que Deus age. E se eu e você, se nós não agirmos como Deus agiu, não vai adiantar nada, louvado seja Deus. Você pode dizer, mas pastor, mas tem muita diferença de nós para Deus. Louvado seja Deus. Tem, eu vou, mais embaixo eu vou explicar, viu? Louvado seja Deus. Pois bem, o versículo 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo. Agora você veja bem, apesar de na criação haver trevas sobre a face do abismo, louvado seja Deus, mas o Senhor Deus, louvado seja Deus, que é, por exemplo, que é um Deus de fé, ele não ficou falando que estava vendo as trevas. Você já observou isso? Apesar de haver trevas sobre a face do abismo, Deus não ficou dizendo que via as trevas. O que foi que ele disse? Louvado seja Deus. Ele disse, glória a Jesus, haja luz. Apesar de existir as trevas, louvado seja Deus, de existir a escuridão, ele não disse que estava vendo a escuridão. Ele chamou a existência luz. Ele disse, haja luz. E sabe qual foi o resultado? O versículo sagrado diz, e houve luz, louvado seja Deus. Ou seja, Deus chamou a existência, louvado seja Deus, que houvesse luz, e a luz passou a existir, louvado seja Deus. Isso está no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz.
Louvado seja Deus. Agora você veja, Deus só viu a luz, louvado seja Deus, depois que ele chamou a luz. Depois que ele chamou a luz à existência. A luz não existia, existia trevas. Mas ele não ficou dizendo que estava vendo as trevas. Ele chamou à existência aquilo que não existia, e aquilo que não existia, que era a luz, passou a existir, porque Deus chamou à existência. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então você veja bem, glória a Deus. No mesmo livro de Gênesis, no versículo 26, vocês sabem muito bem, se você não sabia, você vai ficar sabendo agora. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 23, quando Deus terminou de criar todas as coisas e foi criar o ser humano, ele disse, louvado seja Deus, façamos o homem a nossa imagem, louvado seja Deus, conforme a nossa semelhança, né? Mas eu quero parar aqui na palavra imagem. O Senhor Deus disse, façamos o homem a nossa imagem. Agora, o que é uma imagem? Uma imagem é uma representação de alguma coisa. Louvado seja Deus. Através de um desenho é uma imagem de alguma coisa. Louvado seja Deus. Através de uma pintura é uma imagem. Louvado seja Deus. Você faz, por exemplo, eu sou pintor, eu faço uma paisagem, louvado seja Deus. Aquilo ali é uma imagem, louvado seja Deus, de uma paisagem, louvado seja Deus. Por exemplo, uma imagem por exemplo, uma escultura, louvado seja Deus. Uma escultura, louvado seja Deus, que alguém diz que está representando alguma coisa, né? Então, uma escultura é uma imagem, louvado seja Deus. Então, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, louvado seja Deus. Repito, imagem é uma representação de alguma coisa. Então, nós que somos o homem, louvado seja Deus, homem no sentido genérico, louvado seja Deus. Nós que somos seres humanos, nós somos a imagem de Deus, nós estamos representando Deus aqui na terra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Agora você veja bem, nós estamos representando Deus aqui na terra. Lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, está escrito, louvado seja Deus, sede imitadores de Deus. Então em Gênesis diz que Deus fez o homem à sua imagem, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Façamos o homem a nossa imagem, louvado seja Deus. Ou seja, que se pareça conosco, louvado seja Deus. Deus fez o homem à sua imagem, louvado seja Deus. Quer dizer, nós estamos representando Deus. Aí em Efésios, como eu já disse, diz que nós é para sermos imitadores de Deus. Glória a Jesus. O que é imitar? Imitar, meus amados irmãos, a palavra imitar significa tomar como exemplo. Louvado seja Deus. Tomar como exemplo. Glória a Jesus. Ou seja, se Deus, que é o nosso Criador, o nosso Pai, louvado seja Deus, chamou a existência da luz quando havia trevas e a luz passou a existir, louvado seja Deus, quer dizer, ele só viu a luz depois que ele chamou a luz à existência. Conosco não será diferente. Se você quer ver, se você vê, por exemplo, doença no seu corpo, se você vê enfermidade, e você fica citando a palavra doença, que está enfermo, que está doente, como é que você espera ser curado e ver saúde no seu corpo? Se você cita aquilo que você está vendo. Apesar de Deus ver a escuridão, ver as trevas, lá em Gênesis, como diz, louvado seja Deus, que Deus viu, louvado seja Deus, a escuridão na face do abismo, ele não ficou dizendo que estava vendo a escuridão. Ele chamou a existência à luz. Conosco não será diferente, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por exemplo, lá em São Marcos, no capítulo 11, versículo 22, após o Senhor Jesus ter amaldiçoado uma figueira, louvado seja Deus, quando foi no outro dia, glória a Deus, os discípulos dele se aproximaram dele e Pedro disse, Senhor, não é que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Tende fé em Deus. Louvado seja Deus. Jesus não estava dizendo que Pedro não tinha fé em Deus. Pedro tinha fé em Deus, louvado seja Deus. E lá em Romanos diz que Deus repartiu a fé, uma quantidade de fé para cada um. Então todos nós cristãos temos fé.
Louvado seja Deus. Então Jesus não estava dizendo a Pedro que Pedro não tinha fé. Louvado seja Deus. A expressão de Jesus dizer a Pedro, tende fé em Deus, louvado seja Deus, Jesus estava dizendo para Pedro ter a fé do tipo que Deus tem. E qual é a fé do tipo que Deus tem? É a fé de chamar à existência as coisas que não existem. Louvado seja Deus. Então Jesus disse a Pedro que ele tivesse a fé do tipo de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, glória a Jesus, nós temos esse tipo de fé. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. O filho herda aquilo que o pai possui. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Lá no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 14, no versículo 12, o Senhor Jesus diz, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Louvado seja Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo fará as mesmas obras. Você já pensou? Nós fazemos as mesmas obras que Cristo faz. O que quer dizer isso? Que nós estamos imitando Ele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Para uma pessoa imitar o outro, por exemplo, eu sou pintor, esse quadro que você está vendo aqui por trás de mim, foi o que pintei. Para uma pessoa, louvado seja Deus, me imitar e fazer um quadro como esse que eu fiz, ele tem que, no mínimo, ter as mesmas ferramentas que eu tenho. Louvado seja Deus. No mínimo, ele tem que ter as mesmas ferramentas. Não adianta ele pintar com qualquer tipo de pincel, com qualquer tipo de tinta, que ele não vai fazer esse quadro que vocês estão vendo. Louvado seja Deus. Nós temos a mesma fé do tipo de Deus para realizarmos, ou seja, para chamarmos à existência aquilo que não existe. Para realizarmos os mesmos milagres, no mínimo, os mesmos milagres que Cristo realizou aqui na terra. Louvado seja Deus. Foi o que o Senhor Jesus disse, não é eu que estou inventando. Foi Ele que disse. Aquele que crê nele fará as obras que Ele faz. Louvado seja Deus. E você está achando que é muito? Ele ainda disse mais, e ainda fará maiores do que estas. Aí você pode perguntar, e quais são as maiores? Mas se você não fez nem as pequenas ainda, por que já quer pensar nas grandes? Louvado seja Deus. Vamos realizar primeiro as pequenas, depois pensaremos nas maiores, tá certo? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, glória a Deus. Eu quero, por exemplo, eu quero mostrar para vocês a diferença entre fé e esperança. Muitas pessoas confundem fé com esperança. Muitas pessoas têm esperança e pensam que é fé. Louvado seja Deus. Por exemplo, eu tenho um amigo que, louvado seja Deus, ele disse para mim que tinha toda a fé do mundo. Então, se ele tinha toda a fé do mundo, deixou a humanidade toda sem fé. Tem nem lógica, né? Mas esse meu amigo que disse que tinha toda a fé do mundo, a esposa dele adoeceu, louvado seja Deus, e ele tinha esperança. Na realidade, ele tinha esperança, achava que era fé. Louvado seja Deus. E a esposa dele não ficou boa, louvado seja Deus. E ele terminou dizendo para ela, minha velha, se você não tem fé em Deus, tem a mim que eu tenho nele. Louvado seja Deus. A mulher terminou morrendo. E a mulher não ficou boa através da fé dele. Quer dizer, ele tinha esperança da mulher ficar boa, e não fé. Assim tá muitos cristãos misturando fé com esperança. Mas eu quero explicar para vocês a diferença entre fé e esperança. Por exemplo, a fé, meus amados irmãos, ela está no coração. Enquanto a esperança está na mente. É totalmente diferente. Louvado seja Deus. Por exemplo, a fé está no presente. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim, a fé é o firme fundamento. A fé é. A palavra é está no verbo presente. Ele não está escrito assim, a fé era. Se fosse a fé era, estava no verbo passado. Se fosse a fé será, estaria no verbo futuro. Não. Está escrito, a fé é. Então, a fé é presente. Louvado seja Deus. A fé é para agora. Se não for para agora, então não é fé, é esperança. Louvado seja Deus. Muitas pessoas pedem oração aos pastores, pedem para ungir com óleo. Louvado seja Deus. E tem deles que dizem, quando eu receber a bênção, eu venho contar. Isso não é fé, isso é esperança. Louvado seja Deus. Então, a fé, ela está no presente.
Enquanto, meus amados irmãos, a esperança, louvado seja Deus, ela está no futuro. A pessoa espera um dia ficar bom. Louvado seja Deus. A fé, meus amados irmãos, ela é uma substância, ou seja, ela é algo que já existe. Louvado seja Deus. Enquanto a esperança é uma expectativa. É totalmente diferente de fé. Louvado seja Deus. Então não vamos misturar fé com esperança. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então Deus fez, como está escrito em Gênesis 1:26, Deus fez o homem à sua imagem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro, e diz para mim e para você, para nós termos a fé do tipo que Deus tem. Quer dizer, a fé de chamar à existência as coisas que não existem. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E você, meu amado irmão, não pode dizer que não tem esse tipo de fé, porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, por exemplo, está escrito: temos, portanto, você pode ler que está escrito isso que eu estou citando, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Observe que o apóstolo Paulo disse temos, nós já possuímos, não é uma coisa que a gente ainda vai conseguir. Tem muitos cristãos, por exemplo, que estão pedindo para Deus aumentar a sua fé. É perca de tempo. Louvado seja Deus. Se você estiver esperando que Deus vá aumentar a sua fé através do seu pedido, você morre e não consegue ter uma fé aumentada. Mas pastor, o que é isso? É verdade, louvado seja Deus. Em Romanos 10:17 está escrito: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e não pelo pedir. Quando eu e você pedimos para Deus aumentar a nossa fé, estamos perdendo tempo. Nós estamos, louvado seja Deus, tomando outro rumo. Nós estamos procurando adquirir fé por um atalho, por um caminho mais fácil. Não consegue, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Então a fé vem pelo ouvir e não pelo pedir. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Confesso que há muitos anos atrás, em toda a minha oração, eu também pedi para Deus aumentar a minha fé. Mas quando eu aprendi, louvado seja Deus, Romanos 10:17, eu encerrei por aí. Faz mais de 20 anos, mais ou menos, que eu deixei de pedir para Deus aumentar a minha fé. Porque não adianta. Deus não atende esse pedido de oração, louvado seja Deus. Porque não é a favor da palavra dele, é contra. A palavra dele diz que a fé vem pelo ouvir. Então o versículo sagrado diz: temos, portanto, nós já possuímos o mesmo espírito de fé. Nós não temos espírito de fé menor. Nós temos o mesmo espírito de fé que Deus tem, de chamar à existência as coisas que não existem. Louvado seja o nome de Jesus. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 10, louvado seja Deus, no versículo 8, está escrito assim: mas que diz? Ou seja, veja que tem ponto de interrogação. É uma pergunta. Mas que diz? O trecho está falando o seguinte: que diz Moisés? Lá em Deuteronômio 30:14. É isso que o apóstolo Paulo pergunta em Romanos. Louvado seja Deus. 10:8. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Observe. A palavra de Deus, a palavra de criar aquilo que não existe, a palavra de chamar à existência aquilo que ainda não existe, a palavra está junto de ti. Não está longe, viu? Ela está ao seu alcance, está junto de ti. Louvado seja Deus. Na tua boca e no teu coração. Ou seja, ela está esperando somente você dar ordem. Ela está esperando, a palavra está esperando somente você chamar a existência, aquilo que não existe, para passar a existir. Louvado seja Deus. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Aí ele termina dizendo: a palavra da fé que pregamos. Essa palavra que está junto de nós, que está na nossa boca e no nosso coração. Ou seja, ela faz um ciclo. Louvado seja Deus. Ela vai e volta, vai e volta. Ela desce e sobe, ela faz um ciclo. Somente esperando a nossa ordem. Se nós não falarmos, se nós não chamarmos a existência, se nós não determinarmos, nada acontece. Louvado seja Deus. Repito, Deus olhou, louvado seja Deus, e viu trevas sobre a face do abismo. Mas ele chamou a luz à existência. E ele só viu a luz depois que ele chamou a existência. Não adianta você, louvado seja Deus, estar
se você está com enfermidade no seu corpo, uma doença, e você fica dizendo que está doente, que está enfermo, louvado seja Deus. Isso é só para o povo ter dó de você, não vai resolver nada, louvado seja Deus. As coisas vão piorar cada vez mais, louvado seja Deus. Nós não precisamos de ninguém ter dó de nós. Nós precisamos de usar a palavra de Deus e chamar a existência aquilo que não existe. Então Deus chamou a existência a luz quando não existia trevas, e a luz passou a existir. Então se você está enfermo, está doente e quer ter saúde, louvado seja Deus, você tem que chamar a saúde, a existência para o seu corpo, onde está aquela enfermidade, aquele sintoma daquela doença. Louvado seja Deus. Aí você, não quer dizer também que você vai falar a primeira vez e a saúde vai chegar. Mas você, pronunciando várias vezes, aquela palavra vai ficar armazenada na sua mente, no seu coração, e aí, louvado seja Deus, vai existir saúde no seu corpo. Louvado seja Deus. O versículo 10 de Romanos, capítulo 10, versículo 10, diz assim, ó, visto que com o coração se crê para a justiça, ou seja, com o coração, louvado seja Deus, se crê para Deus, porque Deus é justo, né? Então com o coração se crê para a justiça, Deus é justo, então com o coração se crê para Deus. E com a boca, ou seja, com as palavras, se faz confissão para a salvação. Tem muitos cristãos que quando se fala em confissão, eles só se lembram de confessar pecados, fracassos e derrotas, louvado seja Deus. Mas esse é o lado negativo da confissão. Mas a confissão tem um lado positivo. Você sabe que um fio de energia tem duas pernas. O lado positivo e o negativo. Só com uma só, a energia não chega, não funciona, não. Tem que ter as duas. Louvado seja Deus. Mas quando se trata de fé, de confissão, nós temos que falar só a parte positiva. Louvado seja Deus. Então o versículo 10 diz, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca, com as palavras, se faz confissão para a salvação. Agora me deixe explicar também. Eu expliquei a palavra confissão, agora vou explicar a palavra salvação. Quando se fala salvação, muitas pessoas só se lembram de, louvado seja Deus, de ir para o céu. Isso é uma parte da salvação e é a principal, louvado seja Deus. Mas a palavra salvação, tanto na língua grega como na língua hebraica, a palavra salvação quer dizer livramento. Preste bem atenção. A palavra salvação quer dizer livramento, quer dizer segurança, quer dizer preservação, cura e saúde. 5 significados para a palavra salvação. Então, com a boca se faz confissão para a salvação. Se faz confissão para chegar à saúde no corpo. Se faz confissão para a salvação, para vir saúde. Não é se faz confissão dizendo que está doente, dizendo que está enfermo. Não, isso é confissão para a derrota, para o fracasso. E não para a salvação. Louvado seja Deus. Então, se eu e você, se nós sentimos um sintoma de uma dor, de uma enfermidade no corpo, se nós não chamarmos a existência saúde para o nosso corpo e esperarmos termos saúde, jamais teremos. Ninguém pensa que vai dormir doente ou amanhecer curado, não, que não vai não. Se nós não usarmos a palavra da fé, como Deus usou na criação do mundo, chamando a existência aquilo que não existia, não vai adiantar nada, viu? Louvado seja Deus. Se o próprio Deus teve que falar, teve que chamar a existência à luz para ela passar a existir, comigo e com você não será diferente. Se nós não chamarmos a saúde, a existência, não vai existir saúde no nosso corpo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações, tá certo? Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Eu preguei, mas quem falou com você foi Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se quiser se inscrever, Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagem 3 vezes por semana, na segunda, na quarta e no sábado, tá certo? Compartilhe esse vídeo, divulgue, louvado seja Deus, e deixe o like. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus permitir.